Olá, querido aluno, estamos de volta para mais uma aula de História. Eu sou a professora Yasmin e na aula de hoje nós vamos falar sobre a divisão sociocultural dos indígenas, seringueiros e quilombolas. Essa é a aula 15. Vamos lá? Bom, para iniciar, a gente tem que lembrar que as populações indígenas, no Brasil, lá em torno de 1500, elas não foram necessariamente contabilizadas, não tinha como contabilizar quantos indígenas haviam no país quando os portugueses chegaram. Então, estima-se, que era entre 2 a 4 milhões de indígenas. Outras fontes, divergentes, porque a gente não tem muita certeza, dizem que era entre 6 e 10 milhões. Independente de ser 2, 4 ou 6, gente, estava na casa dos milhões, Significa que o Brasil era muito ocupado, o Brasil era muito povoado naquela época em que os portugueses chegaram. Então, quantas línguas, quantos idiomas se falavam no meio de milhões de habitantes? Na aula passada a gente comentou sobre isso, Cerca de 1.300 línguas ou dialetos indígenas derivados de 4 grandes troncos, Macro-G, Tupi, Aruaque e Caribe, eram os dialetos falados aqui no país por esses povos. Então, diante de algumas línguas, que estão aí citadas, algumas não se enquadram necessariamente nesses troncos. Eram muitas, gente, 1.300 idiomas para catalogar é demais. Então, a gente percebe o quê? Que eram povos diversos, múltiplos, com inúmeras tradições, culturas, Havia uma riqueza cultural muito grande aqui entre esses povos. E eles viviam do quê? Do meio ambiente, Havia a presença aí de crenças religiosas, o meio mítico religioso deles, organizações sociais distintas, políticas, econômicas, produção de material, de hábitos cotidianos. Então, cada povo possuía suas características únicas, Isso significa o quê? Riqueza cultural. Então, o modo de vida dos povos indígenas varia muito de povo para povo, como eu acabei de dizer. Tem aqueles povos, que viviam em habitações às margens dos rios, aqueles que viviam mais distantes um pouquinho do rio, devido a enchentes e outras coisas. Tinham aqueles povos que viviam nas montanhas. Então, havia uma multiplicidade tanto natural, quanto cultural. Então, alguns indígenas viviam em malocas, como você pode ver aí nessa imagem, malocas comunitárias, em posições ovais, cíclicas, A gente chama de aldeia circular, essa segunda imagem que você está vendo aí, em que há uma parte central onde eles se reúnem para fazer danças e rituais e festas, E os povos indígenas começaram a se expandir cada vez mais para o interior do país ou para a região sul, conforme os europeus avançavam, eles iam fugindo da dominação europeia. E muitos acabaram ocupando as regiões da Amazônia, como por exemplo o rio, o rio Amazonas. Entre esses povos estavam os tupis. Os povos tupis, e tupi-guaranis, eles ocupavam a região que foi ocupada primeiramente pelos europeus, ali a região do Nordeste, da Mata Atlântica. E esses povos tupis que habitavam esse litoral, entre Tupis e Tupinambás, ali no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro até a Bahia, toda essa extensão do litoral, também haviam outros, claro, tá, gente? E muitas aldeias se encontravam na região da Bahia, em Porto Seguro, que foi o primeiro local onde os portugueses desembarcaram. Ainda hoje, gente, existe a presença de descendentes dessas populações tradicionais, como, por exemplo, os tupinambás, como você pode ver aí na foto, povos tradicionais que resistem a todas as adversidades, que fazem com que a cultura deles se distancie, do tradicional. Então, os tupis praticavam agricultura também, viviam daquilo que a natureza fornecia, com destaque para a mandioca, que é um dos principais alimentos da cultura indígena. Essa planta foi descoberta e domesticada por eles aqui na região da América. Para completar a dieta dos indígenas, eles caçavam e pescavam e também coletavam frutos da floresta. Aí nós temos uma foto também desses povos tupis guaranis que ainda resistem, um processo muito bonito de tentativa de resistência, de manter a cultura viva, as tradições, a língua.
tudo mais. Bom, vamos falar agora da nossa realidade, vamos falar do Acre, né? A região onde está situada hoje o estado do Acre já esteve ocupada também, muito antes da chegada dos colonizadores, por inúmeros povos indígenas, cerca de 50 grupos, como você pode ver aí, na região de Sena Madureira, Assis Brasil, Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Marechal Tamaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, né? Então, nessas localidades, encontram-se hoje em dia terras indígenas, ou a sigla TI, né, que pertencem ao território acreano. Nelas vivem ainda povos tradicionais, de etnias tradicionais, como, por exemplo, os Jaminawa, os Mancheneres, os Uquini, os Culina, os Axaninca, Catuquina, Jaminauarara, Apolimarara, os Culinas, os Nauas e também os índios isolados, né? Aqueles índios que de vez em quando passam aí na televisão, que não recebem, não tem muito contato, né, com o homem branco, e é bom que a gente mantenha assim para que a tradição deles, né, se mantenha viva. No Acre, esses indígenas, né, eles estão divididos em dois grandes troncos linguísticos, que é o Pano e o Aruaque. Né? A maior parte dos indígenas que vivem na região do Acre, dos rios, né, de várzeas da Amazônia, eles vivem desse terreno fértil, né, da fertilidade trazida por esse excesso de rios que temos aqui nas florestas e também nas praias, onde eles praticam a agricultura, como por exemplo da mandioca. Então, habitavam em menor quantidade em terras firmes, né, então eles viviam mais mesmo próximo aos rios, ou vivem ainda próximos aos rios, e faziam pequenas derrubadas, ainda fazem, né, da floresta para fazer a agricultura. Tem que tirar, né, limpar para fazer a agricultura. E a técnica utilizada chama-se coevara, que é o roçado, né, a limpeza e a queima para poder plantar nesse local. Então, os indígenas, eles não pensam a terra como uma mercadoria, então não há venda, não há troca de terra, mas eles pensam na terra como um lugar de sobrevivência, um lugar onde eles partilham, né? Um lugar de convivência cultural, né? Onde as tradições e as crenças deles são desenvolvidas. Então, a organização social dessas comunidades, ela se baseia em famílias grandes, famílias extensas, né? Que habitavam povoações isoladas sob a liderança de um ancião, o cacique, o pajé, né? Então, a colonização do Acre, gente, também vai contar com a presença de uma outra figura, né, que é o seringueiro, que ele vem depois, né, ele aparece depois aí dos povos indígenas, que aparecem, claro, primeiro, afinal, eles são os povos tradicionais, os primeiros habitantes do território. Os seringueiros, eles vão surgir no contexto da exploração do látex, gente, tá? Lá no iniciozinho, né, do século XX, finalzinho do século XIX, quando foram descobertas as seringueiras, né, ou cauchos, que têm um potencial econômico muito grande, porque delas deriva o látex, né, o leite da seringa, que produzia a borracha usada na indústria da época para a produção de pneus e de outros artigos que hoje não se utiliza mais porque tem o petróleo para substituir. Então, os seringueiros, né, eles eram o quê? Trabalhadores que vinham de regiões como o Nordeste, né, o Sudeste do Brasil, em busca de trabalho, de melhores condições de vida, por conta justamente do surto da borracha. Então, as seringueiras, né, elas eram mais recorrentes na Amazônia, então vieram todos, né, para cá nesse período. Então, o modo de vida deles também era integrado à natureza, né? Dependiam da natureza, utilizavam a natureza para produzir e para sobreviver. Então, esse novo homem amazônico que vai surgir, que é o seringueiro, né, na maioria dos casos, ele sequer podia ter uma agricultura de subsistência, porque ele estava submisso a um sistema em que ele era explorado, ele não podia produzir, ele tinha que comprar do barracão, ele tinha que comprar do dono do seringal, e isso gerava um sistema de dependência, né, onde a família dele muitas vezes estava longe, ele não conseguia saldar suas dívidas e nem buscar a família. Enfim, né, isso é assunto para uma outra aula, que nós vamos discutir esse sistema aqui no Acre. Vamos falar agora de um terceiro, né, um terceiro elemento, um terceiro povo que faz parte da cultura, né, da formação sociocultural da Amazônia, que são os quilombolas. Gente, os quilombolas, eles são descendentes remanescentes de comunidades formadas pelos escravos fugitivos,
né? Essas comunidades se chamavam quilombos, que se formaram quando os escravos, na época da escravidão, fugiam dos seus senhores e iam se esconder na floresta, com a ajuda, inclusive, dos indígenas, né? Que os ajudavam a encontrar caminhos. E essas comunidades elas foram crescendo cada vez mais e se agrupando em determinados pontos, como, por exemplo, o maior deles, que foi o Quilombo dos Palmares, lá no Maranhão. Então, apesar da diversidade, né, de origens que esses povos tinham, vindos de vários lugares da África, esse traço dessa cultura deles, às vezes, era proibido pelos seus senhores. Então, acaba o quê? Acaba surgindo um sincretismo religioso, ou seja, eles vão misturar traços da cultura tradicional africana com a cultura cristã, para que os senhores, né, não percebessem que eles estavam praticando, na verdade, a sua própria religião. Surge aí o culto aos orixás, né, sincretizado com o catolicismo. Também vamos ter a presença da culinária, que até hoje, né, nós temos muito forte alguns alimentos, como, por exemplo, a feijoada. A música, né, nós temos o samba, que não necessariamente surgiu nas senzalas, mas é de origem, de matiz africana, originado do Semba. E, enfim, né, os quilombolas, eles gostavam muito de músicas, festas, e isso nós herdamos também aqui no Brasil, né? Há uma proximidade cultural entre esses povos e os indígenas, como eu falei para vocês, porque os quilombolas tiveram o apoio dos indígenas para que pudessem fugir e formar os seus quilombos. Também viviam da natureza, né? Também viviam, praticavam pequenos comércios, essa é uma diferença, né, entre eles e os indígenas. Esse comércio, ele era estabelecido em pequenos sistemas internos, né, e os quilombos, eles acabaram crescendo tanto, né, que puderam formar até microsistemas políticos, como essas lideranças assemelhadas, por exemplo, a alguns reinados, certo? Então, pessoal, o assunto de hoje é esse, super legal, né? Indígenas, povos quilombolas, seringueiros. É claro que não dá tempo da gente falar tudo aqui, mas a gente vai aprofundando ao longo das nossas aulas. Vamos exercitar o que nós aprendemos? Bom, Euclides da Cunha, né, gente, um poeta e expedicionário que veio para a Amazônia, ficou impressionado com o regime expoliativo do aviamento e escreveu, né, gente, o aviamento era o sistema no qual os seringueiros eles estavam submissos, né, em que eles ficavam devendo, tinham que comprar os produtos e fornecer o látex. Enfim, o homem, ao penetrar por duas portas que o levam ao paraíso diabólico dos seringais, abdica as melhores qualidades nativas e fulmina-se a si próprio. Trabalha para escravizar-se. Nossa, pesado, né? O que será que Euclides quis dizer com isso? A respeito ou a despeito da impiedade do sistema de aviamento, no qual o seringueiro estava submisso, ele sustentou a estrutura social da Amazônia. Dentre outros motivos, essa sustentação deveu-se à distribuição de renda equitativa nos centros urbanos. Será que foi isso que aconteceu? Foi disso que a gente falou hoje? Ao peso da tradição secular do escambo, que é troca de um produto pelo outro, a monetização, que é o uso de moedas, da sociedade assentada no mercado capitalista, ou a atrofia do setor terciário, reduziu o setor terciário. O que será que Euclides quis dizer? Ele está falando aqui, gente, do peso da tradição secular do escambo, né? Que agora esses seringueiros, eles sequer têm, né, como se sustentar e sustentar suas famílias, não ganham dinheiro, então eles viviam do escambo, eles trocavam um produto pelo outro dentro dos seringais para tentar, né, se manter aí com um pouco de consumo e dignidade. Segunda questão, vamos falar um pouquinho dos quilombos. Lembra que eu falei do Quilombo dos Palmares? Que foi o mais célebre de todos, né, local de resistência criado pelos africanos escravizados no Brasil? Pois é. Vamos falar sobre ele. Assinale a alternativa abaixo que indica a localização correta do Quilombo dos Palmares. E aí, onde será que o Quilombo dos Palmares se formou? Lembrando que o Quilombo dos Palmares, ele tinha o líder, né, Zumbi dos Palmares. Será que esse quilombo ele se forma no Rio de Janeiro e em São Paulo, ou em Minas Gerais, ou em Alagoas? Gente, o Quilombo dos Palmares, ele se forma na região Nordeste, né, em Alagoas, e ele se expande e chega até a região do Maranhão, tá certo? E é por isso que nós aqui da região Norte temos também a presença dessas tradições quilombolas. Essa foi a aula de hoje. Se você perdeu as outras aulas, ou se você quer rever essa aula, é só você entrar no portal Eduque, e acessar. Então nós ficamos por aqui e a gente se vê na próxima.